Fala, turma do Desenvolva-se Cast. Hoje eu vim aqui ter uma conversa com você, tô sozinho, para poder direcionar algo que eu entendo que faz muito sentido para você. Você já viu o tema? Torne-se indispensável. E eu reuni aqui todas as habilidades comportamentais que o mercado pede, que o mercado demanda, para poder compartilhar com você e, de fato, aonde quer que você esteja, você se tornar uma pessoa indispensável. Eu tô muito animado, muito feliz em poder trazer essas informações aqui para você, porque na realidade são coisas que eu ouço diariamente. Você sabe, eu tenho uma empresa que é voltada em treinamento, em desenvolvimento, e eu escuto essas dores, eu escuto essas necessidades diretamente da fonte, dos empreendedores, dos gerentes de recursos humanos, dos líderes, e aí eu peguei um compilado daqui, um compilado dali, peguei as minhas próprias experiências, misturei tudo e trouxe aqui em 7 habilidades comportamentais que eu garanto para você que, se você começar a praticar a partir de agora, vai fazer toda a diferença na sua vida. Então, bora juntos? Vamos lá aprender aquilo que a gente pode fazer para poder tornar o nosso passe ainda mais caro, ainda mais valorizado? Bora lá. Ponto de número 1, eu quero que você anote, eu vou citar os pontos para você e esses pontos vão ter 3 pontos, 4 pontos, 2 pontos, presta bastante atenção. E aliás, a 6ª e a 7ª soft skill ou habilidade comportamental são as mais preciosas, as mais importantes, então fica comigo até o final. Valendo? Bora lá. Primeiro que eu quero que você anote é a comunicação assertiva. Tiago, como assim comunicação assertiva? Não é só eu saber falar? Não é só eu saber me comunicar? É um pouco além. Falar todo mundo sabe. Falar todo mundo consegue. Às vezes com muita vergonha, com muito medo e timidez, mas ainda assim consegue. Agora, falar bem ou se comunicar, e comunicar não é apenas falar, são outros 500. E sim, essa é uma das habilidades comportamentais mais valorizadas que nós temos no mercado hoje em dia, e ela vem carregado de pelo menos ali 4 pilares. E o primeiro deles que eu quero que você anote dentro de comunicação assertiva é ser capaz de expressar suas ideias de forma clara. Quantas pessoas, às vezes eu vou prestar mentoria e a pessoa fala para mim, cara, na hora de eu falar, eu travo, porque eu sei que eu vou falar besteira. Na minha cabeça tá tudo organizadinho, não é? Mas na hora de eu praticar, cara, eu falo muita besteira. Deixa eu dizer algo aqui a você. Se você começa a estudar sobre storytelling, que é a arte de contar histórias, você vai entender um princípio que é importante. É o princípio do começo, do meio e do fim. E se você pegar talvez um papel e uma caneta para poder organizar as suas ideias em forma de bullets ali, já vai te ajudar demais. Eu sou muito visual, então se eu olho ali no papel o que eu preciso falar, eu estruturo aquela minha linha, aquele meu racional, vai ficar muito mais fácil de posteriormente eu conseguir externalizar aquilo que eu tô pensando. Isso te ajudou? Fez sentido? Bora pro próximo então. Ouvir atentamente. Ouvir atentamente não é só se fazer ou fingir que tá prestando atenção. É de fato ligar o estado de atenção plena. Sabe aquela coisa que você às vezes está numa reunião de trabalho, só que você está com diversas abas abertas ao mesmo tempo e aquelas abas parece que ficam te chamando? Pois é, a gente precisa reaprender a ligar o nosso estado de presença. Ontem mesmo eu fiz uma mentoria com uma pessoa e ela falou, cara, eu tenho uma dificuldade tremenda nisso. As abas ficam me chamando. Eu falei para ela, faz o seguinte, toda vez que você for para uma reunião, faz um combinado com você. Eu preciso de fato estar nessa reunião? Sim ou não? Cara, se a resposta for não, se o não for óbvio, nem vai. Mas se for para estar naquela reunião, tem um combinado com você que você não vai mexer em nada, em coisa nenhuma, não vai fazer trabalho nenhum enquanto a reunião tá rolando. Por quê? Porque isso vai ligar o seu estado de atenção plena, vai ligar o seu estado de presença e vai permitir que você extraia o melhor daquela reunião. A pior coisa que pode acontecer em uma reunião é você sair dela com dúvidas. E se você cria ali um guia, né, uma aba exclusiva, específico para aquela reunião, e você presta de fato atenção sem olhar para os lados, sem mexer no celular, sem olhar para a rede social, logo você vai conseguir ter uma preciosidade, que é entender os detalhes daquele contexto. E isso já leva ao próximo ponto, que é fazer perguntas relevantes. Você acredita
que algumas pessoas, quando eu vou fazer mentoria sobre comunicação assertiva, algumas pessoas falam assim pra mim, cara, eu só faço pergunta, eu só pergunto sobre aquilo que eu entendo, sobre aquilo que eu domino, mas aquilo que eu não entendo, eu não pergunto. Aí eu viro pra pessoa e falo, uai, não faz sentido, porque se você pergunta sobre aquilo que você já entende, pra que você tá perguntando? E se você tá numa reunião e você não entende sobre aquele assunto e você fica quieto, então por que você não perguntou? Ou seja, se expor, se colocar com a humildade intelectual de querer aprender é um grande diferencial. Mas para isso, a gente precisa aprender a fazer perguntas. Perguntas que mudam o destino da reunião. Perguntas que causam provocações de melhorias. Perguntas que fazem as pessoas repensarem. Ai, Thiago, mas eu fico com vergonha, mas eu fico tímido. Deixa eu dizer para você, o teu diferencial é a forma que você se posiciona. Ficar quieto, ficar calado, todo mundo já está na reunião. Agora, quem se destaca é quem está com fome do crescimento e do conhecimento. Fez sentido? Último ponto que eu quero que você anote é ter a capacidade de adaptar a sua comunicação para diferentes públicos diferentes é ótimo, né? Para diferentes pessoas. Imagina que em uma determinada reunião você está falando ali com o pessoal da área de negócios, mas daqui a pouco você vai falar com alguém que é da área de TI. Cara, você tem que mudar a tua forma de se portar. Você tem que validar se as pessoas estão entendendo aquilo que você está falando. Perceba que, às vezes, quando eu gravo aqui sozinho, eu sempre pergunto, fez sentido pra você? Tá comigo? Você tá aqui? Por quê? Porque eu tô chamando a tua atenção pra você prestar atenção em mim e com isso eu consigo medir se você tá aqui comigo. Ah, Thiago, mas você tá olhando pra câmera. Mas eu faço isso no presencial. Ou eu faço isso online, vendo uma pessoa. Isso me garante que aquele interlocutor, ele está recebendo a minha mensagem. Percebe? Ó, acabei de fazer de novo, tá vendo? Bora pro próximo. Próximo ponto que eu quero que você anote. Próxima habilidade comportamental que eu quero que você anote com muito cuidado e com muito carinho é inteligência emocional. Presta bem atenção nisso daqui. Ano passado, nós tivemos no Brasil 472 mil afastamentos ou por questões de ansiedade dentro do trabalho, ou por burnout, ou até mesmo por depressão. Talvez esse tema pareça estar meio que maçante. Inteligência emocional. Pois é, a gente às vezes escuta esse tema e o despreza. Mas uma pergunta que eu faço, será que nessas empresas, será que esses 472 mil colaboradores que foram afastados, e só um disclaimer aqui, 472 mil registrados, fora aqueles que a gente nem sabe, que não foi pro registro, que deve ser muito mais, deve ser pelo menos o triplo. Não é? Será que essas pessoas, elas cuidaram da inteligência emocional delas? Será que as empresas forneceram condições também para elas poderem se cuidar nesse sentido? Independente se a empresa ofereceu isso ou não, uma pessoa que cuida das suas emoções, uma pessoa que leva as suas emoções a sério, provavelmente ela não vai cair num burnout da vida. Ela não vai cair numa crise de ansiedade da vida. E muito menos numa depressão. Porque as nossas emoções é literalmente como se fosse um músculo que a gente precisa exercitar. Em algum momento aqui eu vou falar para você sobre a importância do autoconhecimento. Não é? Se a gente não exercita, logo esse músculo não fica fortalecido. Faz sentido? Então o primeiro ponto que eu quero que você anote aqui. Autoconhecimento emocional. Cara, é muito fácil da gente querer ter alta performance, e aqui, abrindo parênteses, o que é uma alta performance? É aquilo que a gente tem capacidade de produzir. É o sucesso que a gente mira e fala, cara, aquele lugar é fantástico, aquele lugar é incrível, aquele lugar é lindo. Porém, quando a gente olha para um outro lado, se a gente não tem a auto-performance, jamais a gente vai alcançar a alta performance. Por quê? O que é auto-performance? É eu conseguir fazer aquilo que eu posso fazer para poder chegar lá bem. Aí uma pergunta que eu quero te colocar aqui. Você tem cuidado das tuas emoções? Você tem tido com clareza, por exemplo, no ambiente de trabalho? Cara, o que te deixa feliz? Quais são os gatilhos que te deixam feliz? Eu não tô falando desses gatilhos que você pensou aí rasos, não. Eu quero
saber de algo profundo, tô falando do teu autoconhecimento. Quem você é de fato? O que você nasceu para fazer? Esse trabalho tem a ver com as suas crenças e com os seus valores? Tem a ver com o teu objetivo de vida? Tem a ver com as tuas habilidades? Talvez você esteja num lugar, cara, que você tá sofrendo muito para poder aprender, para poder fazer, para poder entregar algo de qualidade. Legal, mas você já parou para pensar que talvez você esteja sofrendo demais porque você não tem aptidão para fazer aquilo, mas por um outro lado você tem aptidão para fazer outra coisa como ninguém nesse mundo faria? Já parou para pensar nisso? A gente precisa olhar para isso com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de carinho, porque o nosso estado pleno de felicidade ele é importante. Se eu não acordar da cama e olhar pra mim e falar, cara, eu vou levantar às 5 horas da manhã, eu vou levantar às 5:30 da manhã, porque tem pessoas que precisam de mim, cara, só o dinheiro é muito pouco. Só o prestígio é muito pouco. Tem que ter um propósito. Então eu volto a perguntar, quais são os seus gatilhos que te levam pra tua felicidade? Quais são os gatilhos que te levam pra tristeza? Aquilo que te deixa na bad, que te deixa mal. Quais são os teus gatilhos que te levam para insegurança? Quais são os sentimentos que levam a isso? Você já mapeou um dia que você teve mal? O que aconteceu anteriormente? Cara, começa a mapear. Peraí, cara, eu tô mal, tô possesso. Mas peraí, de onde que veio isso? Eu tô feliz, eu tô num dia maravilhoso. Ok, tem um padrão. Não aconteceu por acaso. O acaso não acontece. Na verdade, uma somatória de fatores vão acontecendo para aquele sentimento existir. Então a pergunta é, qual foi a última vez que você fez um mapeamento do teu dia? Daquilo que aconteceu? Sabia que dá para replicar? Pois é. Próximo ponto que eu quero que você anote dentro de inteligência emocional. Autocontrole emocional. Pergunta, sabe aquela coisa que te tira do trilho? Você já mapeou ela? Como que ela acontece? Com quem é? Aonde é, em qual momento que é. Putz, Thiago, você falando isso, toda terça-feira, 10 horas da manhã, eu tenho uma reunião com fulano, beltrano e ciclano. Na hora que o ciclano abre a boca pra falar disso, cara, às vezes eu bato na mesa, às vezes eu fecho a câmera de raiva. Pois é. Cara, não é sobre o outro. É sobre como que você aprende a lidar com o outro. Se isso tá acontecendo com você, por favor, corra atrás de ajuda o mais breve possível, porque isso não pode te parar. Próximo ponto, empatia. Cara, dentro de uma empresa, dentro de uma família, dentro de uma organização, até mesmo dentro de uma igreja. O que eu vejo ali? Eu vejo um lugar onde é um jardim coletivo, onde todos têm a sua parte, o seu papel para fazer, mas nada impede de eu olhar para o lado e ver como que o meu colega, como que o meu familiar, como que o meu amigo está. Porque é muito fácil, um belo dia, eu levantar e colocar água ali nas plantas que me fazem parte ali do meu pedaço do jardim, só que eu olho pro lado e vejo que aquele colega de trabalho, cara, a planta dele tá sem água, a planta dele tá sem nutriente, tá sem adubo. O que acontece? Eu vou deixar daquele jeito? Ou posso chegar e oferecer ajuda? Ou seja, me importar com as pessoas. Gente, pasme, em pleno 2025, o se importar de verdade está se tornando uma coisa escassa. Está se tornando uma coisa escassa. E quem tem isso de verdade acaba tendo um diferencial competitivo no mercado. Tem uma citação, a própria Harvard Business Review endossou isso há um tempo atrás, que 85% do sucesso profissional está atrelado às soft skills e 15% apenas às hard skills. Ou seja, a maneira como que você lida com você e a maneira como que você lida com o outro é mais valorizado e é mais importante do que a sua habilidade técnica de desenvolver aquilo que precisa ser desenvolvido. Cara, se isso não te chama atenção, lascou. Você quer ver uma coisa? Quando você encontra uma pessoa hoje em dia, seja num restaurante, seja na igreja, seja na casa, aonde quer que seja, qual é a primeira pergunta que a pessoa faz pra você e você faz pra pessoa? Tudo bem? Tudo bem? Cara, você já pensou que é uma coisa que perdeu o nexo? Parece que o tudo bem perdeu o valor
como eu te amo. Hoje em dia dizer eu te amo é uma coisa tão líquida, né? Não é tão rasa. E a pergunta sincera se você está bem, perdeu o valor também, porque é toda hora, tudo bem. Cara, mas a gente não sai disso e a gente não se importa verdadeiramente como o outro está. Você quer chamar a atenção de uma forma diferente? Quando você encontrar uma pessoa, olha na bolinha do olho dela e pergunta pra ela, como você está? Do inglês, how are you? Ou do espanhol, como estás? Cara, muda tudo. Uma simples pergunta, muda tudo. A pessoa olha e fala, nossa, pois é. Aquilo que tem de falta na sociedade é uma dor. E a gente precisa olhar pra isso e fazer diferente. Pronto, a gente já tá na frente de muita gente. Fez sentido? Próximo ponto aqui, autorresponsabilidade. Meu Deus do céu, como a minha geração, as gerações anteriores e as gerações mais novas do que a minha, tem problema com autorresponsabilidade. Você viu recentemente o caso daquele CEO que estava abraçado com a diretora de RH da empresa e aí a câmera filmou eles? Você viu o discurso dele? O discurso dele foi, eu me senti invadido na minha privacidade pelo câmera. Poxa, mas ele só focou naquilo, não focou no erro que ele teve de uma traição, de um erro cruel que ele estava cometendo, ou seja, a ausência de autorresponsabilidade. Quando você é adulto, você consegue enxergar e entender qual que é o teu papel na sociedade. Para que de fato você veio. E se dentro de uma empresa ou dentro de uma família, você identifica qual é o teu papel e você bate no peito para falar acertei, ou você bate no peito para falar eu errei, de novo, você já tá na frente até de um CEO. Um CEO de talvez 50 e poucos anos de idade. Você tá comigo? Preparado para o próximo? Então bora lá. Ponto 3. Tô correndo contra o relógio, mas bora lá. Pensamento crítico. Meu Deus do céu. Anota isso, por favor. Pensamento crítico. Eu vou te contar uma história minha. Quando eu era vendedor de software, eu trabalhava em uma empresa e eu tinha acabado de ganhar uma oportunidade de... Eu era pré-vendas e depois eu fui para vendas. Eu tinha acabado de ganhar essa oportunidade de ir para venda de fato. O que o pré-vendas faz? Ele liga na empresa, identifica se a empresa tem aquela dor e marca uma reunião pro vendedor ir lá e apresentar e tudo mais. Eu fiz bastante pré-vendas, depois eu vim para a área de vendas. E assim que eu ganhei a oportunidade de vendas, o que aconteceu? Eu chegava nos lugares e, cara, eu olhava sempre as pessoas de baixo para cima, falando, nossa, ela é uma gerente de RH, nossa, ele é um gerente de TI, sabe? Eu não conseguia ver as pessoas de igual para igual. Eu não conseguia. Daqui a pouco eu vou entrevistar um médico aqui no Desenvolva-se Cast, cara, e eu não consigo mais olhar as pessoas de baixo para cima. Eu também não quero que elas me olhem de baixo para cima, porque nós somos iguais. Mas eu, nessa época, tinha exatamente essa cabeça. Ai, meu Deus. E aí, eu ia para aquela venda, né, para fazer a venda, apresentar o produto, entender as necessidades da empresa, só que o que acontecia? Eu só falava e não guardava aquilo que era de fato uma necessidade para a empresa, do qual a solução, o software que eu vendia para RH poderia atender. E aí, o que acontecia? Aquele cliente, possível cliente, pedia várias coisas dentro do sistema que não tinham, que não existiam, e eu falava, não, fica tranquilo, a gente faz, a gente entrega. Não, isso aqui tem sim essa funcionalidade, com certeza, por que não? E aí eu voltava para dentro de casa, na empresa que eu trabalhava, conversava com o pessoal de TI, conversava com o pessoal de projetos, e eles viravam para mim e falavam, Thiago, isso daqui não tem no sistema não, e não dá para fazer. Mas e agora? Eu já me comprometi que não sei... Pois é, então você vai ter que voltar lá e desfazer. Até o belo dia, que certa vez, um dos donos da empresa chegou até mim e falou, Thiagão, você tá se queimando, bicho. Você tá se queimando aqui dentro, você tá se queimando no mercado, porque você só tá indo pra ouvir. Você não tá indo pra entender. Você tá indo pra responder. Resposta pronta e se compromete com aquilo que não existe. Mas a partir do momento que você para pra entender e fazer a racionalidade entre aquilo que a pessoa tá pedindo versus aquilo que a gente oferece, você vai ter autonomia pra poder dizer sim ou para poder dizer não. Aí eu falei, putz, depois dessa... E aí, o que aconteceu? Eu mudei a minha abordagem. Eu passei aí para as empresas, para as reuniões comerciais, e aí a pessoa me pedia para fazer algo dentro do sistema, aí eu virava para ela e falava assim, viu,
Gente, eu tô falando pra você dentro de empresa grande, tá? Dentro de Cielo, dentro de Bradesco, dentro, cara, de várias empresas renomadas do Brasil. E aí eu chegava pra aquele diretor ou pra diretora de RH e falava assim: entendi o que você quer, mas escuta, por que você quer isso? Ah, pra isso, isso, isso. Tá, mas por que você quer pra isso, isso, isso? O que isso vai gerar de valor pra você? E aí, fazendo perguntas, muitas vezes, talvez a maioria das vezes, as pessoas se tocavam que aquilo que ela tava pedindo não fazia sentido nenhum e ela desistia. E detalhe, eu conseguia executar a venda. Ou seja, quando você tem um pensamento crítico, você tem esse primeiro ponto que eu quero que você anote, que é uma análise racional. Tem muitas pessoas que respondem só pra fugir, sabe aquela coisa luta ou fuga? Era desse jeito que eu tava antes. Mas cara, se eu sou um profissional, eu preciso fazer o melhor. E o melhor não é tão confortável mesmo. Aliás, as coisas mais prazerosas dessa vida, primeiro elas geram desconforto, para depois você ter o conforto. E tá tudo certo. Então, análise racional das informações. Depois, um questionamento estruturado. Cara, por que você quer? Mas pra quê? Aonde que se encaixa? Qual que é a finalidade disso? Qual que é o valor que isso vai agregar? Depois disso, aí sim, você passa a ter uma decisão estratégica. Então, pensamento crítico, habilidade importantíssima para você se tornar uma pessoa indispensável. Tá fazendo sentido? Você tá aqui comigo? Pergunta importante no meio disso. Você já se inscreveu no canal? Já curtiu esse vídeo? Já comentou o que você tá achando até agora? Ó, não perde a oportunidade. Bora lá, vamos juntos fazer esse canal aqui crescer, tá bom? Ponto de número 4, bora lá. Determinação e proatividade. Gente, a maioria das pessoas pode parar pra ver e talvez você seja uma delas ou não. E eu torço pra que não, mas a maioria das pessoas estão desmotivadas. A maioria das pessoas estão desestimuladas. A maioria das pessoas estão com a sua vitalidade de fazer as coisas acontecerem lá embaixo, tá andando com carro, com combustível na reserva. E quem tem determinação e quem tem proatividade vai ganhar o jogo. Acabou. Eu vim pra cá ouvindo um podcast sobre autoconfiança. Vocês sabem que é um dos assuntos que eu sou mais especialista e que eu mais adoro. Eu tava ouvindo uma pessoa que foi vitoriosa no basquete aqui no Brasil e hoje ela tem quase 60 anos de idade e no podcast ela tava falando, cara, se eu quero saber quem são as pessoas que vão jogar no meu time, é fácil. Eu chego na quadra, normalmente todo mundo tá sentado, imagina uma quadra de escola, onde tem crianças ali. Elas todas estão sentadas aguardando eu chegar. Eu pego um saco de bolas e jogo ali no chão. As primeiras que se levantam para pegar a bola, essas são as do meu time. Por quê? Porque elas foram as proativas. Elas que fizeram a coisa acontecer. As outras que ficaram sentadas estão esperando a bola chegar até elas. Deixa eu te falar uma coisa, presta bem atenção aqui em mim, isso daqui vai mudar o ponteiro não só da tua carreira, isso vai mudar o ponteiro da tua vida. Vaca não dá leite. Você tem que ir até lá para poder tirar o leite da vaca. Você tem que ir até lá para poder fazer a coisa acontecer. Percebe que você tem que ser proativo, você tem que ser a pessoa para ir para frente e colocar a mão na massa. Só que hoje, quando a gente olha para o mercado, o que a gente tem são pessoas que não acreditam em si mesmas, e por não acreditarem em si mesmas, a empresa vai lá e coloca uma meta, coloca um objetivo, e a pessoa não acredita que ela é capaz de poder executar. Então, o primeiro ponto que eu quero que você anote aqui dentro de determinação e proatividade: acreditar em sua capacidade de alcançar os objetivos. Tiago, mas eu não sou capaz. Peraí, você não é capaz? Você não sabe fazer? Sei mais ou menos. Então, de fato, você não é capaz. Qual que é o remédio para isso? Senta para aprender. Humildade intelectual. Senta para aprender, pô. Vira aluno de novo. O que tem? Ah, mas eu já tô 10 anos. Tudo bem, faz uma reciclagem. Tá tudo certo. Agora, o que não dá é para vir um desafio, para fazer a empresa crescer e, consequentemente, você crescer, e você se sentir desestimulado. A menos que essa empresa, a cultura dela, o produto dela, não tenha fit cultural com você. Aí você tá no lugar errado mesmo. Mas do contrário, amigo, por favor, determinação e atitude, bora! Bora, pô! Bora fazer acontecer! Por que não? Por que não você?
Já pensou sobre isso? Ponto 2. Cara, age antes de te pedirem. Se antecipa. Mostra que você tem vontade, mostra que você quer fazer, mostra que você tá com fome de crescimento. Isso é um diferencial absurdo. Preparado pro quinto? Bora lá. Adaptabilidade. Cara, olha, talvez os mais importantes sejam os 5, os 6 e o 7. Se tornar adaptável. Por quê? Porque o mundo é volátil, o mundo ele é ambíguo, o mundo ele é incerto. Cara, ele muda da noite pro dia. Deixa eu te falar uma coisa. Antes do podcast existia o quê? Só a rádio. Agora tem um podcast e daqui a pouco vai ter uma outra coisa. Cara, eu deveria ter tirado foto disso vindo pra cá. Hoje, eu passei do lado de uma banca de... Cara, isso daqui é fantástico. Vindo pra cá hoje, eu passei ao lado de uma banca de jornal. E nessa banca de jornal, sabe o que tava vendendo? Jornal para pet. Só tinha isso, não tinha jornal para ler. Mas tinha um monte de jornal para pet. Ou seja, jornal para o cachorro, para o gato, utilizar ali para fazer as suas necessidades. Mas jornal para o ser humano não tinha. Ou seja, aquela banca vendia jornal para pet e vendia bala, vendia chiclete, vendia algumas outras coisas. Ou seja, aquela banca de jornal que eu vi, ela teve que se adaptar para vender outras coisas, fazer outras coisas. Senão, ela não ia conseguir parar de pé. Isso é ser adaptável. Então, o primeiro ponto que eu quero que você anote aí é: seja flexível. Ah, Thiago, mas é muito difícil. Cara, seja flexível e seja aberto ao novo. O mundo tá mudando e você não controla isso. Então, o que eu controlo, Thiago? Aprender as novidades que aparecem. Porque senão você acaba ficando para trás. Porque senão você acaba ficando obsoleto. Cara, isso é muito sério. Com a velocidade que tem e a intensidade também de inteligência artificial, sério que você vai querer ter a coragem de não dar o seu melhor nesse sentido? Cara, não dá. Tem pessoas que falam assim: cara, eu quero ganhar mais, eu quero aumentar o meu salário, mas tá difícil lá na empresa, eu tô fazendo tudo que eu posso, eu tô fazendo bem o meu trabalho. Deixa eu trazer um dado pra você aqui. Em 2016, foi feita uma entrevista, uma pesquisa na realidade, com mais de 200 CEOs e presidentes e donos de empresas. E aí perguntaram pra eles: ao que eles atribuíam o aumento salarial? Pasmem, 65% deles responderam que era ao aumento de responsabilidades. Ao serem questionados o porquê disso, eles responderam o seguinte: olha, para pagar um salário para a pessoa poder fazer bem o trabalho dela, cara, eu já faço isso. Imagina que eu contrato você e te coloco na mão 5 responsabilidades. Ó, bem-vindo aqui à equipe, tô muito feliz de te receber, sua responsabilidade número 1 é essa, a 2 é essa, a 3 é aquela, e assim vai, você tem 5. E aí, você começa a aprender: a 1 faz bem, a 2 faz bem, a 3 faz bem. Cara, daqui a pouco você tá dominando as 5 responsabilidades. E aí passa um tempo, você chega pra mim e fala assim: Thiago, eu quero um aumento. Eu vou virar pra você e vou falar: por que você quer um aumento? Ah, porque eu tenho 5 responsabilidades, eu tô fazendo elas muito bem. Eu viro pra você e falo assim: cara, parabéns, pra isso você já recebe um salário. Eu não te pago um salário pra você trabalhar mal. Eu também não te pago um salário pra você trabalhar médio. Eu já te pago com a expectativa de que você faça bem. Agora, como que eu aumento o meu salário? Como que eu peço um aumento salarial? Aumenta as suas responsabilidades. Mas aqui, você tem 5 responsabilidades e vai aumentar mais uma? Garante que você vai continuar fazendo essas 5 bem. Porque se você for pegar mais 2 e começar a deixar capenga uma dessas daqui, você está abrindo uma prerrogativa contra você. Fez sentido? Então, anota esse ponto, por favor. Próximo ponto de adaptabilidade, cara: abertura ao aprendizado. Vai ter que estudar. Vou até beber um pouco d'água depois dessa. Vai ter que estudar. Vai ter que aprender coisas novas. Não dá pra você se tornar competitivo, ou, olhando para o tema do nosso podcast, não dá para você ser uma pessoa indispensável se você não estudar e não aprender coisas novas. Isso não existe. Tá bom? Então, pensa com carinho, pensa com cuidado. Próximo tema que eu quero falar com você. O 6º tema é... Isso daqui dentro de uma carreira muda tudo, tá? Ter clareza
em relação às suas responsabilidades. Tem muita gente que aceitou o emprego, entrou para a vaga, está 3 anos na empresa, mas ainda tem dúvidas em relação a alguma das suas responsabilidades e, por conta disso, não consegue executá-las bem. Cara, essa é uma dor gigantesca do mercado. Aliás, muitos desses 472 mil afastamentos que eu citei aqui no começo foram afastados porque não conseguiam entender algumas coisas, e aí vem aquela crise, vem ansiedade ou vem depressão, e enfim, a pessoa não suporta. Quanto mais clareza nós tivermos, melhor vai ser o nosso desempenho. Melhor vai ser a nossa produtividade. Faz sentido? Você tá comigo? Preparado para ir para a última? Bora lá, hein? Isso daqui, cara, é a cereja do bolo. Essa daqui é a cereja do bolo. Autogestão. Cara, o que é autogestão, Thiago? Como assim? Eu já tenho uma gestão na empresa que eu trabalho. Não. Eu tô falando de você se gerir. Como que eu me giro? Como que eu coloco essa autonomia de decidir, de fazer, de executar? Eu posso? Claro! Quer saber? Anota o primeiro ponto, por favor. Definição das suas metas pessoais e também profissionais. Thiago, dá um exemplo? Claro. O que é uma meta pessoal? Cara, eu quero aprender a me comunicar melhor. Eu quero aprender a falar de uma forma mais clara, mais objetiva. Eu quero aprender a reter mais a atenção do público. Cara, isso daí é uma meta pessoal. Eu quero parar de ser sedentário. Putz, eu tô vendo os estudos, eu tô vendo as estatísticas da atualidade, eu tô vendo que o sedentarismo tá matando mais do que o cigarro. Pois é uma meta pessoal. Uai, colocar uma caminhada, colocar uma corrida, colocar um treino, uma atividade física, é uma meta pessoal. E meta profissional? Cara, meta profissional, eu tenho como objetivo aprender tal habilidade, aprender tal técnica para poder desempenhar no trabalho. Até o dia tal. Beleza, quando que é esse dia tal? Faltam quantos dias? Qual que é o problema das pessoas com metas? Normalmente elas pegam a meta gigante, cara, e veem elas como inalcançáveis e nunca colocam em prática. Eu vou dar um exemplo. Quero perder 30 quilos. 30 quilos pra perder e eu tenho 3 meses pra isso. Putz, 30 quilos em 3 meses? Cara, são 10 quilos por mês, ferrou. É muita coisa. Calma. Vamos ver se é muita coisa mesmo? Vamos olhar no detalhe do detalhe e prestar atenção para ver se é isso mesmo? Então vamos lá. Você tem 30 quilos para perder em 90 dias. Não é? 3 meses. Então, não são mais 30 quilos, são 10 quilos por mês. Se esses meses... Nossa, se esses meses é ótimo, né? Meu Deus, matei o português agora. Se esses meses têm 4 semanas, 10 dividido por 4 dá 2,5. Se você pegar 2,5 e dividir por 7, quantas gramas dá? Aí alguém coloca nos comentários, porque eu sou de humanas, tá? Aí minha capacidade de conta já se foi. Mas quantos que dá? E aí se eu olho para aquilo por dia em gramas, o que eu tenho que fazer no dia em relação à atividade física, em relação a beber água, em relação a me alimentar saudável, para poder perder essa quantidade de gordura? Então peraí, não são mais 30 quilos em 3 meses. São algumas gramas todos os dias. Percebe? É a mesma coisa para dinheiro, é a mesma coisa para qualquer outro objetivo. É mirar na onde você quer chegar, mas pegar essa meta e ir quebrando, até ela se tornar palpável. Pô, peraí, perder, por exemplo, 500 gramas por dia é possível? Então é possível, pô. É possível, por que não? Dá, outros já fizeram, por que eu não vou fazer? É possível. Próximo ponto que eu quero que você anote aqui dentro de autogestão. Cara, saber elencar e estabelecer prioridades. Quais são as suas prioridades? Vamos supor, no teu trabalho, deu 8:30 da manhã, fulano, que hierarquicamente falando é superior a você, te pediu algo ali pra fazer e você entendeu que aquilo era uma prioridade. Beleza. Quando foi 9:20 da manhã, ou seja, quase 1 hora ali depois, Beltrano chegou pra você e falou assim: eu preciso que você faça isso e entregue. E aquele, hierarquicamente falando, é maior do que você e é maior do que o outro que tinha te pedido o negócio às 8:30. E aí?
O que é prioridade pra você? Aí você fala, eu vou pela cadeia hierárquica. Será? Não, cara, você tem que saber o que é uma prioridade. Às vezes no trabalho você tem 10 coisas pra fazer ao mesmo tempo, mas são as 10 que são prioridades? Não. Então você tem que eleger quais são de fato prioridades e atacar essas. Como que meu dia é produtivo? Simples. Eu sabendo as atividades que eu tenho pra fazer e atacando quais são prioritárias. Se você fizer isso, você já tá na frente de muita gente. E aliás, eu ensino isso através do Big Win, que é uma técnica. Ensino isso através da matriz de Eisenhower, que é uma outra técnica. Tem milhares de técnicas para isso. Isso é fácil de resolver. Agora, o estado de consciência, que eu espero que o de você ou o seu esteja alto agora, eu ia falar o de vocês, e também a ação, é o que vai mudar o game. Percebe? E a última coisa, administração do tempo de forma eficiente. Quando você sabe administrar o seu tempo de forma eficiente, a coisa muda. Cara, isso daqui é tão importante quanto a qualquer outra coisa que você for fazer de valor pra tua vida. Isso daqui é tão importante que algumas amizades às vezes ficam balançadas por conta disso. Eu tenho um grande amigo, um amigo mais antigo que eu tenho. Ele sempre foi muito ruim em relação ao tema autogestão, organização do tempo e tudo mais. E eu sempre soube que isso ia trazer um fardo em algum momento maior do que aqueles que já traziam. Sabe aquela coisa de você marcar 7 com a pessoa? É 7h40, você liga pra pessoa, cara, onde você tá? Tô chegando. Tá chegando, então ele vai chegar até as 8 mais ou menos. Cara, é 8h20, onde você tá? Não, peraí, que eu já tô chegando. Ele é assim, não é? Eu sabia que um dia ia trazer um peso e acabou trazendo. No meu casamento, que, poxa, era o meu casamento, e ele, claro, meu padrinho, acabou marcando uma viagem pra fora do estado na data do meu casamento. Se ele ficou 2 horas no meu casamento, foi muita. E a gente não conseguiu desfrutar do meu casamento, da festa, porque ele teve que ir embora. O que é isso? Má gestão do tempo. Falta de trabalhar com calendário, falta de trabalhar com agenda, falta de trabalhar com controle e organização. Se um dia você me procura para falar comigo sobre alguma coisa, eu não vou te atender de bate-pronto. Por quê? Porque eu tenho uma agenda para respeitar. A menos que seja uma coisa muito complicada, não é? Mas no máximo, no mínimo, eu vou sugerir ali para você, falando, a gente consegue conversar na terça às 11 ou na quarta às 10, algo assim? Por quê? Porque a organização, ela precisa partir de mim. A gente quer uma vida organizada, mas a gente às vezes paga pouco preço para poder chegar nela. Entende? Ou seja, autogestão muda o game. Agora, se você ficou comigo aqui até o final e você está com seu nível de consciência lá em cima, esse é o maior sinal de que você está com fome de conhecimento, de que você está com fome de crescimento. Tiago, ótimo, mas eu preciso de ajuda, eu preciso de acompanhamento e eu quero saber como que eu faço isso. Se você não precisa para poder executar, cara, pega todos esses pontos. Eu garanto a você, se você aplicar, a sua vida muda. Você passa a ser mais valorizado. Você passa a se tornar mais caro. Agora, se você está aqui e reconhece que precisa de um acompanhamento em relação a isso, eu quero oferecer para você a oportunidade da mentoria Carreira Lucrativa. É a minha mentoria, onde eu pego esses princípios, onde eu pego essas premissas de vida e te ajudo a implementar uma a uma. E te mostro o caminho para você poder chegar no resultado e na hora que você conseguir conquistar, a gente vai celebrar juntos. Gente, eu garanto para você, isso daqui muda a vida. Entra lá no meu Instagram, procura lá na parte de mentorados, você vai ver os resultados que a gente gera. O maior investimento que você vai fazer aqui não é só dinheiro, não. Pelo contrário, é tempo. O maior investimento é o tempo. Por quê? Porque é a partir da boa gestão dele que os resultados começam a acontecer. Combinado? Foi um prazer gravar esse episódio aqui com você. Eu não sei se você sabe, mas o próximo é sobre clareza. Eu tô animado para poder gravar com o Dr. Augusto, que vai estar aqui daqui a pouquinho comigo. Mas eu quero te agradecer por estar aqui até esse final. Se fez sentido para você, compartilha com os amigos, manda no grupo da empresa, manda no grupo da família, no grupo da igreja. Cara, manda para aquela pessoa que você sabe que tá precisando ouvir isso daqui. Combinado? Valeu, beijão no seu coração. E até o próximo episódio. Valeu!